Olá pessoal, vamos fazer a resolução aqui dos exercícios de pirâmides, né? Esse material da quinta aula e aula de pirâmides. Primeiro exercício, a figura a seguir mostra uma pirâmide reta de base quadrada ABCD de lado 1. Então aqui mede 1, aqui mede 1. E a altura EF também igual a 1. Então se eu traçar aqui a altura da pirâmide também mede uma unidade. Sendo G o ponto médio da altura EF e alfa a medida do ângulo AGB, então quanto mede cosseno de alfa? Na verdade, esse exercício aqui de pirâmide, a única coisa que ele tem é o desenho, porque a gente vai usar a geometria plana aqui, mas era mais para entender o conceito aqui do desenho, do formato da pirâmide. Tá? Então, se aqui é o ponto médio da altura, aqui é 1/2. Então eu vou ter aqui, nessa pirâmide, eu tenho um triângulo AFG. Como a altura da pirâmide ela é medida perpendicular à base, então eu tenho que esse triângulo AFG, vou desenhar ele aqui, AFG, ele é retângulo no vértice F. AFG. Note que eu tenho ao mesmo tempo aqui o triângulo BFG. Esse triângulo BFG tem o mesmo lado GF ali, ok? E aqui o vértice B, ele também é um triângulo retângulo no vértice F, ok? E aí, quando eu olho para essa pirâmide, e eu sei que ela é reta, essa altura está sendo projetada exatamente no centro da base, que é o encontro das diagonais. Como a base é um quadrado, aqui eu tenho exatamente metade da diagonal e metade da diagonal. Diagonal do quadrado, lado raiz de 2, então a diagonal seria o lado 1 vezes raiz de 2, ou seja, só raiz de 2. Metade da diagonal é raiz de 2 sobre 2. Aqui, raiz de 2 sobre 2, aqui. 1/2 aqui, 1/2 aqui. Esses dois triângulos são idênticos, são congruentes. E aí eu tenho que essa hipotenusa x, que é a mesma nos dois, são dois lados daquele triângulo AGB, onde está o ângulo alfa. Então eu vou traçar aqui, vou desenhar aqui o triângulo AGB. Esse triângulo AGB é onde ele posicionou o ângulo alfa aqui. Ele tem dois lados x e um lado AB, que é o lado da base 1. Então, se eu calcular o x, eu conheço os três lados do triângulo e eu posso aplicar a lei dos cossenos. Então, aqui, x ao quadrado igual a cateto 1/2 ao quadrado, mais o outro cateto, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. X ao quadrado igual a 1/4 mais 2/4. 1/4 mais 1/4, x ao quadrado igual a 3/4. Eu não vou calcular o x, eu vou me ater só ao x ao quadrado. Por quê? Na lei dos cossenos, eu pego aqui o lado 1, que é o oposto ao ângulo alfa, ao quadrado, é igual ao lado x ao quadrado, mais outro lado x ao quadrado, menos duas vezes o lado x vezes o lado x, vezes o cosseno do ângulo entre eles, alfa. Então, olha, x vezes x é x ao quadrado. Na expressão eu posso trocar todos os x ao quadrado por 3/4, ok? Então vai ficar 1 igual a 3/4 mais 3/4 menos 2 vezes 3/4 vezes cosseno de alfa. 3/4 mais 3/4, 6/4, que daria 3/2. Então, 1 igual a 3/2, menos 2 vezes 3/4, 2/4 simplifica, 3/2 vezes cosseno de alfa. Multiplicando todo mundo por 2 para eliminar as frações, 2 igual a 3 menos 3 vezes cosseno de alfa. Subtrai esse 3, 2 menos 3 dá menos 1, igual a menos 3 vezes cosseno de alfa. Divide por menos 3, menos com menos dá mais, cosseno de alfa igual a 1/3. Beleza? Exercício 2. Considere uma pirâmide de base quadrada, calcule a medida do apótema da base e o apótema da pirâmide, sabendo que a aresta da base e a altura da pirâmide medem respectivamente 12 e 8 centímetros. Então a aresta da base é 12 centímetros, a altura da pirâmide é 8 centímetros
ele quer que eu ache o apótema da base e o apótema da pirâmide, que a gente chama com a letra G, ok? Então eu vou desenhar aqui uma pirâmide de base quadrada, aqui, 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 deixa eu fazer os ladinhos lá de trás, pontilhadinho aqui, tá? O que acontece? Quando eu traço aqui a altura dessa pirâmide, ela vai dar exatamente aqui no ponto médio, no centro da base. Então, eu tenho aqui o apótema da base, eu tenho aqui o apótema da pirâmide, e eu tenho aqui a altura da pirâmide, formando um triângulo retângulo, correto? Como eu já sei a altura, se eu achar o apótema da base, eu consigo fazer Pitágoras para achar o apótema da pirâmide. Como a base é um quadrado, o apótema do quadrado é exatamente metade do lado. Então vai ser 12 dividido por 2, 6 centímetros. Essa é a primeira pergunta do exercício. Já para o apótema da pirâmide eu vou fazer Pitágoras. G ao quadrado igual a altura 8 ao quadrado mais o apótema da base 6 ao quadrado. E esse triângulo é pitagórico, né? Se eu fizer aqui então o desenvolvimento do teorema de Pitágoras e isolar o G, eu vou chegar em G igual a 10 centímetros. Beleza? Próximo exercício. Calcule o volume e a área total de uma pirâmide regular de base hexagonal. Então, quando eu digo que a pirâmide é regular, significa que ela é reta, o vértice está exatamente na projeção ali, na vertical do centro da base, e a base é um hexágono regular. Ele diz que a altura é 100 milímetros e o apótema da base mede 10 raiz de 3 milímetros. Pensando primeiro na base, eu vou desenhar só a base aqui, como se eu estivesse olhando de cima, né, ou de baixo a minha pirâmide. A base é um hexágono regular. Quando ele me diz que o apótema mede 10 raiz de 3, eu preciso lembrar que o apótema da base de um hexágono, ele é como uma altura de um triângulo equilátero, né? Porque forma um triângulo equilátero com raio e lado aqui. Então, ele vale lado raiz de 3 sobre 2. A partir disso, eu consigo achar esse lado, que seria a aresta da base. Vou até trocar aqui. Vou tirar a letra L, vou trocar isso por aresta da base. Aresta da base, raiz de 3 sobre 2. Multiplica por 2, divide pela raiz de 3, eu vou ter isso igual a 20 milímetros. Então, com a aresta da base, eu consigo calcular tanto a área da base, quanto depois também o perímetro da base que eu vou precisar, né? Então, a área da base vai ser 6 vezes a aresta da base 20 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Simplificando isso daqui, sem usar a raiz nesse momento, a gente vai chegar em 600 raiz de 3 milímetros quadrados. O perímetro da base é a soma de todos os lados, 6 vezes 20, daria 120. Na pirâmide, para o cálculo da área lateral, a gente usa o semiperímetro da base. Metade disso, 60 milímetros. Então, a área lateral da pirâmide vai ser o semiperímetro da base vezes o apótema da pirâmide. E esse elemento eu não tenho ainda. Mas, vou redesenhar agora aqui, fazer a pirâmide, né? Desenhar aqui a pirâmide hexagonal. E deixa eu tracejar os ladinhos lá do fundo. A gente tem uma visão aqui dessa pirâmide. Ok. Quando eu traço aqui o apótema da pirâmide, o G, eu tenho a altura, dando bem no centro da base, eu tenho aqui o apótema da base. Como eu conheço essa altura? Foi dada no enunciado. E conheço o apótema da base, que foi dado no enunciado, eu formo aqui um triângulo retângulo e posso aplicar Pitágoras. Então, G ao quadrado igual a altura, que ele falou que é 100 milímetros ao quadrado, mais o apótema da base, 10 raiz de 3, também ao quadrado. Então vai ficar
100 ao quadrado é 10.000, 10 ao quadrado é 100, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 vezes 100 é 300, isso vai dar 10.300. Tira a raiz quadrada disso, como 10.300 é 103 vezes 100, tem esses dois zeros aqui no final, eu posso tirar o 100 da raiz, fica 10 raiz de 103 milímetros. E aí eu vou substituir lá para calcular a área lateral. Vai ficar o semiperímetro 60 vezes o apótema da pirâmide, 10 raiz de 103. Isso vai dar 600 raiz de 103 milímetros quadrados. A área total é a soma dessas duas áreas, área da base mais área lateral. Então vai ficar 600 raiz de 3 mais 600 raiz de 103 milímetros quadrados. Daria para representar assim, porque não dá para somar esses dois radicais diferentes. Poderia ainda colocar os 600 em evidência, que ficaria bem elegante, né? Sobraria a raiz de 3 mais raiz de 103 milímetros quadrados. Ou poderia jogar tudo na calculadora também e chegar num valor aproximado. Então, fazendo lá 600 raiz de 3 mais 600 raiz de 103, a gente chega em 7.128,56 milímetros quadrados. Ok? Falta ainda calcular o volume. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então vai ficar 1/3. A área da base que a gente já calculou lá, 600 raiz de 3, altura 100. Simplificando só o 600 dividido por 3 vai dar 200, vezes 100, isso vai virar 20.000 raiz de 3 milímetros cúbicos. Poderia deixar assim, ou jogar na calculadora para achar um valor arredondado, 20.000 raiz de 3, isso vai dar 34.641,01 milímetros cúbicos. Ok? Vamos para o próximo exercício. Secciona-se o cubo ABCDEFGH, cuja aresta mede 1 metro, pelo plano BDE, passando pelos vértices do cubo, então B, D, E, são 3 vértices, e pelo plano IJK, passando por pontos médios do cubo IJK. Como na figura a seguir. Calcule o volume do tronco de pirâmide IJK DBE. Ou seja, ele quer esse pedaço aqui, o volume desse pedaço que ficou entre essa parte do cubo que sobrou e entre esse pedacinho do cubo aqui de cima. Isso aqui é um tronco de pirâmide, aqui em cima eu tenho uma piramidezinha. Só que ao invés de eu apoiar essa pirâmide na base DBE, para daí enxergar a piramidezinha de cima, eu vou pensar isso aqui rotacionado. Eu vou girar isso aqui, posso girar esse cubo nessa direção, assim para frente, né? E aí eu vou apoiar a base dele em ABE, e o AD vai para a vertical. Então eu vou ter aqui, ó, o AD na vertical, o AB vai aqui na frente, o DB, que é a diagonal, está aqui, e lá para trás está o vértice E, que agora ficou também apoiado junto com A e B. Ok? Então lá está o E, aqui está o D, aqui está o B, aqui está o A. Como isso daqui, né, era um cubo, tenho só ângulos retos ali, aqui mede 1, lá mede 1, eu consigo calcular o volume dessa pirâmide. 1/3 da área da base, a base é um triângulo retângulo, então eu faço cateto vezes cateto dividido por 2, vezes a altura que é 1. Isso vai dar 1/6 metros cúbicos. Ok? Diz que a aresta valia 1 metro cúbico. 1 metro, né? Já aquela piramidezinha de cima aqui, ó, eu também posso desenhar ela fazendo a mesma rotação. E aí eu vou apoiar o AJK aqui no plano. Aí eu vou ter o A aqui, o J aqui, o K lá para trás, ok? Aqui está o vértice K. E aqui em cima
o vértice I subiu. Detalhe, aqui é 1/2, porque são pontos médios, e aqui também é 1/2, né? Esses dois aqui valem 1/2. Da mesma maneira, então, o volume linha, o volume dessa piramidezinha menor, ele vai ser 1/3 da área da base, cateto vezes cateto dividido por 2, vezes a altura, que é 1/2. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48, isso vai dar 1/48 metros cúbicos. Então, o volume do tronco vai ser o volume da pirâmide maior menos o volume da pirâmide menor. Volume do tronco igual a 1/6 menos 1/48. Volume do tronco é 7/48 metros cúbicos. Ah, mas esse número é estranho, né? Deixa assim na fração, para falar um volume. Bom, se a gente fizer a aproximação na calculadora, eu chegaria em 0,1458333, aí vira uma dízima periódica de 3 metros cúbicos. Como cada metro cúbico equivale a 1000 litros, eu faria uma aproximação assim, 145,83 litros. Já multipliquei ali por 1000. Então essa seria uma resposta interessante, mas essa resposta 7/48 também está perfeita, sem nenhum arredondamento. Beleza? Para não ficar um vídeo muito longo, vou encerrar aqui esse vídeo e no próximo vídeo a gente continua resolvendo esses exercícios.